Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. O Senhor quer falar conosco. Glória a Deus. Irmãos, nós queremos ler vários versículos deste capítulo. Irmãos, eu observo que sempre que alguém vem aqui e começa a ler um texto bíblico um pouco longo, eu observo que o auditório fica um pouco irrequieto no meio da leitura. Que vexame, porque é a palavra de Deus. Então fala para ela assim, é a palavra de Deus? O que é isso? Ficar irrequieto com a leitura da palavra de Deus? Esdras 8 diz que o povo de Israel ficou em pé o dia inteiro. Porque naquela época não tinha Bíblia impressa, eram só alguns pergaminhos, então os sacerdotes e levitas liam e o povo ficava ouvindo em pé o tempo inteiro. Nós estamos sentados e bem sentados. Diga glória a Jesus. Então fala para nós assim, preste atenção. 1 Timóteo 4 diz assim, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. É carta de Paulo a Timóteo. Timóteo era pastor de uma igreja em Éfeso, e qualquer comentário bíblico que você leia vai dizer assim, este persiste em ler também significa a leitura pública das Escrituras durante os cultos. Então vamos ler. Lucas 4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Jesus lhe respondeu dizendo, escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandarás aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeças com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Qual o versículo agora? 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, porque o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos em Jesus. Então Jesus começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam, não é este o filho de José? Qual o versículo agora? 23. Jesus lhes disse, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum.
Jesus disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade dele estava edificada, para dali o precipitarem. Jesus, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Qual versículo agora? E Jesus entrou estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam entre si uns e outros, dizendo: que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder? E eles saem. Qual versículo? E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhe o traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu, foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava. E chegou junto dele, e o detiam para que não se ausentasse deles. Jesus, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Louvado seja o nosso Deus. Senhor, glorificamos a Ti, exaltamos o Teu nome. Senhor, a palavra do Senhor produz fé, a palavra do Senhor produz vida. Senhor amado, enche-nos de Ti, meu Deus, fala conosco, livra-nos do que é da carne, do que é humano, livra-nos, Senhor, e fala pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluias. Diga glória a Jesus. Aleluias, irmãos. Jesus está aqui. O texto começa, né? Jesus cheio do Espírito Santo. Jesus recebeu o Espírito Santo no Rio Jordão. Isso está explicado aqui no capítulo 3, versículo 21, e também em Mateus capítulo 3, versículo 16. Desceu o Espírito Santo sobre Jesus em forma corpórea, como de pomba. Então Jesus estava cheio do Espírito Santo. Irmãos, o Senhor me falou muito forte ontem no versículo de 1 Tessalonicenses 5. Não extingais o Espírito. Fala isso para o mundo do lado. Não extingais o Espírito. Irmãos, quando ficamos muito tempo envolvidos com coisas que podem assim ser pertinentes à igreja, mas não são propriamente espirituais, isso pode acabar até sendo danoso. Nós temos que nos envolver realmente no que é espiritual, naquilo que produz vida. Romanos 14, 17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Deus quer nos encher do Espírito Santo. O texto diz que Jesus estava cheio do Espírito. Irmãos, alguém só se converte por ação do Espírito Santo de Deus. João capítulo 3, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O Espírito Santo opera em nós e nos faz nascer de novo. De sorte que em Romanos 8 diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele.
Mas, irmãos, isso não significa que sejam todos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que ser buscado. Lucas 11:13. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Fala para o mundo ao lado: enchei-vos do Espírito Santo. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor quer nos encher de seu Espírito, e para isso nós precisamos buscar. Irmãos, é necessário ter mais fé em Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, dentro da igreja existem muitos daqueles que são sim racionais, querem analisar tudo pelos parâmetros da lógica. A lógica é deficiente completamente para servir de parâmetro para as coisas de Deus, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, Deus das coisas ilimitadas, Deus da eternidade, Deus de tudo que é transcendente. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Dentro da igreja daí existem também os que são excessivamente emotivos, tudo na área da emoção, o que também é um tropeço para o caminho espiritual. Deus quer que nós sejamos espirituais, não emocionais. Repita comigo: Deus quer que eu seja espiritual, cheio do Espírito Santo, buscando das coisas de Deus. O versículo diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmãos, o Espírito Santo quer que nós sejamos cheios dele, e o Espírito Santo quer nos conduzir, quer nos dirigir. Romanos 8,14, os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Deus quer nos guiar. Repita comigo: Deus quer me guiar. Louvado seja Deus, e isso pelo Espírito Santo. Irmãos, para isso é necessário estar na presença de Deus, é necessário orar, é necessário buscar na palavra, é necessário entrar nas campanhas, é necessário entrar nas madrugadas. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor, engrandecido seja Deus. Diga glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Continuando o texto, versículo 2 diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ouça bem o versículo: jejuou 40 dias, foi tentado pelo diabo, naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Irmãos, quando as coisas são dirigidas pelo Espírito Santo, elas se tornam perfeitas. Salmo 18:30, o caminho de Deus é perfeito. Diga glória a Jesus. Nós podemos fazer até propósitos de jejum na carne. Daí, o jejum fica longe de ser 40 dias. Olha lá se é um dia inteiro e com muita fome. Fazem misericórdia. Como Jesus estava conduzido pelo Espírito Santo, como Jesus estava completamente absorvido pela obra de Deus, de sorte tal que Jesus disse em João 4,34, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus estava completamente absorvido pelos interesses do reino de Deus, de sorte que a comida, aliás, a fome física não o estava demovendo. Diga glória a Jesus. Irmãos, o que o Senhor quer é o nosso empenho, é a nossa dedicação. O que o Senhor quer é a nossa intensidade. Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Glória a Deus. Versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, estamos num mundo que está assim cada vez mais humanista, cada vez mais apelando para os interesses e necessidades do homem. Venha para Jesus, para que Jesus venha satisfazer todas as tuas necessidades. Isso é uma busca centrada em si mesmo. Isso é uma vergonha, isso é a inversão dos valores do reino de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, a primeira tentação de Jesus foi para que ele usasse do poder de Deus para a satisfação das necessidades físicas. E a resposta de Jesus foi: as minhas necessidades ficam em segundo, terceiro, quarto, 10º
plano, em primeiro plano, a vontade de Deus, sua palavra, seus pensamentos, seus propósitos. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós somos muito guiados pelos nossos desejos, pelas nossas paixões. Falo assim, misericórdia. Misericórdia, irmãos. Deus procura pessoas que estejam comprometidas em fazer a sua vontade, pessoas comprometidas em negarem-se a si mesmos. Não só de pão vivemos, mas da palavra que sai da boca de Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, em primeiro lugar, a vontade de Deus, sempre o que Deus quer, não seja o que eu quero, mas o que tu queres, disse Jesus em Lucas 22. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, a continuação ali, o diabo dizendo a Jesus, versículo 6, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, dou-o a quem quero. Já sabemos esse versículo, mas sempre que o lemos de novo, estremecemos em nosso interior, porque Jesus não refutou, Jesus não contestou essa argumentação do diabo. E outra, pelo contrário, 2 Coríntios 4:4 diz do Deus deste século, que é o diabo. 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. Efésios 2:2 diz que o curso deste mundo é traçado pelos príncipes das potestades do ar. Então, irmãos, a glória, o poder e a glória deste mundo são diabólicos. Diga glória a Jesus. Provérbios 25:2, a glória de Deus é encobrir as coisas. A glória de Deus é encoberta, a glória de Deus... A glória de Deus não é manifesta. Agora, o homem é extremamente exibicionista e o diabo faz de tudo para provocar a idolatria, o poder e a glória deste mundo. Irmãos, por isso que diz a palavra em 1 João 2, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Fala para o irmão do lado assim, não ame o mundo. Não ame o mundo. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, sexta-feira tivemos vigília, graças a Deus foi uma bênção. O pastor que esteve conosco, não conhecia, eu fiquei conhecendo ele aqui. E graças a Deus como o Senhor opera, como Deus fala. Irmãos, é o mesmo Espírito, Deus opera em muitos outros lugares. E é bom quando Deus traz uma outra pessoa que nós não conhecíamos e simplesmente confirma aquilo que o Espírito Santo tem ministrado em nosso meio. Isso é importante para que ninguém fique achando assim que só nós somos loucos e atravessados e todos os outros são normais. Fazem misericórdia? Não. O caminho de Deus é estreito, o caminho de Deus é apertado. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, ainda hoje recebi alguns e-mails lá falando de eventos em outras cidades que acabaram sendo cancelados, e daí eles contando lá os bastidores dos tais eventos gospel. Porque os ministérios de louvor famosos que gravam os CDs e os cantores, eles cobram adiantado para ir, eles exigem hotel, eles exigem segurança. Segurança, né? Guarda-costa. Fazem misericórdia, cobra 8 mil, 10 mil, 20 mil, 40 mil. Cantores evangélicos. Irmãos, sabe o que é o seguinte? Sabe uma coisa assim, rançosa que tem na cabeça de crente? É assim, idolatria católica, credo, misericórdia, coisa horrorosa. Agora isso desses cantores que vão lá e faz um verdadeiro show, cobra um absurdo e fica depois dando autógrafo, daí os crentes assim, pastor, mas Deus até opera. Irmãos, isso é idolatria mais vergonhosa que a estátua, porque é uma estátua que está andando ainda e cantando. Fazem misericórdia. É idolatria que ganha dinheiro. A vergonha, é uma vergonha. Sabe por que os crentes não falam tanto disso? Porque são evangélicos. Porque se fosse católico, descia a boca.
Fazem misericórdia. É idolatria, é uma vergonha, é um vexame, gente ganhando dinheiro com as coisas de Deus, gente fazendo como se fosse um show do mundo. Irmãos, o poder e a glória deste mundo são diabólicos. Fazem shows exatamente como faz o mundo, é com holofote, é com gelo seco, é com não sei, igualzinho o mundo. Jesus nunca subiu num palco, e já tinha naquela época. Os teatros gregos são de antes de Cristo. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Fala para nós assim: não esqueça disso. Não esqueça disso, não esqueça disso, meu amado. O caminho de Deus é estreito, as coisas de Deus são santas, as coisas de Deus são eternas. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. E o versículo 8 que Jesus disse: só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Fala para o irmão do lado: servir só a Deus. Servir só a Deus. Louvado seja o Senhor. Não servir ao grupo religioso no qual você está inserido. Não servir aos desejos de outros que querem projetar em cima de você aos seus sonhos. Não, sirva a Deus. Não sirva nem a si mesmo. Meu Deus amado, o Senhor falou comigo essa semana, 1 Timóteo 6. Os que querem ser ricos caem em tentação e laço, concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína, e nessa cobiça muitos entraram e traspassaram-se a si mesmos com muitas dores. Meu Deus amado, farpas em misericórdia. Traspassaram-se a si mesmos com muitas dores. Jesus tem misericórdia. Irmãos, muitas vezes o crente fica com muitas dores na vida, e essas dores não é nem provação e nem tentação do diabo, é a cobiça dele que fica buscando atrás das coisas terrenas. Fazem misericórdia. É demais da conta. Fazem misericórdia. Então fala para nós assim: servir só a Jesus. Abra mão da tua ganância. Abra mão da tua cobiça. Ajunte tesouros nos céus. Diga glória a Deus. Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. Irmãos, continuando o texto, versículo 14. Então Jesus, pela virtude do Espírito, voltou para a Galileia. Jesus continuando a ser dirigido pelo Espírito Santo em todas as coisas. Irmãos, Deus quer nos dar um caminho de vitória, e este caminho vem na direção do Espírito Santo, e para isso nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Repita comigo: sensível à voz de Deus. Sensível à voz de Deus. Deus quer falar conosco, não é sempre que estamos aptos para ouvi-lo. Para isso precisamos nos quebrantar, precisamos purificar o coração, precisamos deixar das mágoas. Diga glória a Deus. Versículo 15: e Jesus ensinava nas suas sinagogas. Irmãos, Jesus quer nos ensinar. Aprendei de mim, disse Jesus. Mateus 11, 29. Diga glória a Deus. O Senhor quer nos ensinar. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Tiago 1:5. Pergunte as coisas ao Senhor. Deus vai te ensinar como fazer. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Versículo 18: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque Ele me ungiu. Jesus entrou na sinagoga, lhe deram o rolo do profeta Isaías. Naquela época não era a Bíblia num livro só, não tinha a Bíblia impressa, eram em rolos muito grandes de pergaminhos, e um rolo para cada livro da Bíblia. Esse livro era muito grande, vários rolos. Deram para Jesus o profeta Isaías, ele achou o lugar em que estava escrito. Diga glória a Deus. Tem gente que com Bíblia impressa, se nós dissermos assim: achei o lugar que está escrito isso, que Jesus leu. Fazem misericórdia. Senhor da misericórdia, está escrito em Isaías 61:1. Você precisa achar onde está escrito. Diga glória a Deus.
O Espírito do Senhor é sobre mim. Aquilo que estamos falando sobre sermos cheios do Espírito Santo. Deus quer nos encher. Deus quer que nós sejamos homens espirituais. Romanos 8:8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Diga glória a Jesus. Agradecido seja o Senhor. O Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. Fala para o mundo do lado, Deus quer que você evangelize. Deus quer que você evangelize. O Senhor nos unge para proclamarmos a palavra de Deus. Evangelizar os pobres. Pobre, pobre mesmo. Aqui é pobre de marré. Faz misericórdia. Pobre mesmo. E por que a Bíblia diz isso? Tantas vezes já comentamos sobre isso. Há poucos dias atrás foi pregado o texto do mancebo rico, quando está dito, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Diga glória a Jesus. Evangelizar os pobres, pessoas desapegadas das coisas materiais. Irmãos, para se apegar a Deus, é necessário se desapegar das coisas daqui. Lucas 14:33, qualquer que não renuncie a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Aqui neste texto, quebrantados de coração, o sentido é mais assim de os doentes do coração. Não é como diz lá o Salmo 51:17, o coração quebrantado e contrito não desprezarás. Não, aqui é o sentido de pessoas despedaçadas pelo mundo, pessoas destroçadas pelo pecado. Jesus veio para curar e restaurar. Diga glória a Deus. Jesus quer te curar de todos os traumas, de todas as tristezas, dificuldades e decepções. Fala para o meu lado, Jesus quer te curar. Louvado seja Deus. Irmãos, o que é imperioso é nós sermos cheios do Espírito Santo, porque o Evangelho tem que ser vivo, o Evangelho tem que ser eficaz. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Glória a Deus. Irmãos, olha o que Jesus disse ali, versículo 21. Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Irmãos, é para isso que nós somos chamados, para trazer o cumprimento da palavra de Deus hoje. Quando um servo de Deus chega a algum lugar, alguma palavra de Deus está se cumprindo ali, naquele lugar, porque tem alguém ali que está vivendo hoje essa palavra. Repita comigo, Deus quer que eu viva a palavra de Deus. Aleluia, irmãos, o Evangelho tem que ser vivo. Irmãos, as coisas têm que acontecer. Diga glória a Jesus. Crente não pode ser fraquinho, não pode ser meia boca. Crente morno, aquele que diz lá em Apocalipse 3, que Jesus está prestes a vomitar o distinto da boca. Fazem misericórdia. Tem que ser cheio de fé, irmãos, e o crente tem que conhecer as coisas. Irmãos, quantas vezes Deus dá ali a oportunidade da verdade ser proclamada, e a pessoa assim fica toda sem jeito, porque não sabe o que falar, fica toda perdida, não sabe o que dar resposta. Ai, irmãos, quanto despreparo. Fala assim, misericórdia. Misericórdia. Irmão, sabe que a pessoa diz assim, ai, se o pastor estivesse aqui agora para responder, fazer misericórdia, está precisando de um crente aí, meu filho, que vexame. Diga glória a Jesus. Irmão, e sabe como que acontecem as coisas? Se o pastor estivesse lá, a pessoa se constrangia e não falava nada. As pessoas se abrem mais quando ela acha, ou pelo menos sequer sabe que o outro é como ela mesmo. São pessoas assim comuns, do mesmo nível. A pessoa quando está diante de alguém que ela acha que é um figurante, já não se abre. Diga glória a Deus. Então Deus quer usar você. Fala isso para o lado, Deus quer usar você.
Olha o que diz a epístola de Pedro: estais sempre prontos para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos perguntar a razão da esperança que está em vós. Santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. É o começo do versículo. Diga glória a Jesus. Aleluia. Deus quer pessoas prontas, pessoas que tragam o cumprimento da palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Versículo 19: apregoar liberdade aos cativos. Fala para um lado: Jesus quer te libertar. Jesus quer te libertar. Hoje aqui Jesus quer libertar pessoas de vícios. Hoje aqui o Senhor quer te libertar de pecados. O Senhor quer te libertar de problemas de gênio, problemas de temperamento, problemas de pensamento. Hoje Jesus quer te libertar de ruindade. Diga glória a Deus. O Espírito Santo está revelando que tem gente aqui que é ruim que é uma praga, e Jesus vai te transformar. Eu não vou dizer para você olhar para o lado, senão vai ser que é ele que é ruim que é uma praga. Então repita comigo: Jesus vai me transformar. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Liberdade aos cativos. Jesus quer quebrar todas as nossas cadeias, os vícios de pensamento. Diga glória a Deus. Sempre que fala de vício de pensamento, a pessoa só pensa assim em coisas, acha que é só assim pensamentos sexuais. Não. Pensamento viciado é pessimismo, é incredulidade. Irmãos, pensamento viciado é murmuração. Tudo está ruim, sempre está reclamando. Jesus quer te libertar. Fala isso para um lado: Jesus quer te libertar. Aleluia, irmãos, Jesus veio para nos libertar. Irmãos, muita coisa não acontece nas nossas vidas por falta de iniciativa nossa, falta de disposição nossa em crer. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Diga glória a Jesus. Aleluias. Glorificado seja Deus. Versículo 22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, a partir ali do versículo 22, Jesus começa a falar ali ao povo de Nazaré, a cidade onde o Senhor Jesus foi criado quando criança. Jesus lançando em rosto àquele povo a sua incredulidade, dizendo: quantas viúvas tinha em Israel na época do profeta Elias, e a nenhuma delas ele foi enviado, mas a uma viúva de Sarepta de Sidom. Sidom era um paizinho ao norte de Israel, não era Israel, era estrangeiro já. Deus teve que mandar o profeta para o estrangeiro. Por quê? Porque em Israel não tinha ninguém com fé compatível. Misericórdia. Fala assim: misericórdia. Meu amado, tem que crer. Quantos leprosos tinha no tempo do profeta Eliseu em Israel, e nenhum deles foi curado. Quem foi curado foi o estrangeiro, foi o Naamã, que era da Síria. Meu amado, Deus não pode agir na falta de fé. Fala, meu amado, assim: tem que crer em Deus. Louvado seja o Senhor. Tem que crer em Deus para o Senhor operar na tua vida, para o Senhor te transformar. Diga glória a Jesus. E outra, amados, quando dizemos assim, tem que crer em Deus, não é crer para alcançar de Deus o que você quer. Não. Crer em Deus é para se render completamente à vontade dEle. Diga glória a Jesus. Romanos 5:1, justificados pela fé, temos paz com Deus. Irmãos, quando alcançamos o estágio de fé que Deus quer, Romanos 1,17, nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Existem degraus de fé. Deus quer que nós vamos subindo esses degraus até chegar ao ponto que diz em Efésios 4, até que todos cheguemos à unidade da fé. Diga glória a Jesus. Deus quer que nós venhamos a crescer na fé, ao ponto que Ele quer que nós estejamos. E neste ponto, não é assim que você não vai ter doença nenhuma e não vai ter problema financeiro nenhum. Não! Este ponto de vista, você tem paz com Deus, você tem comunhão com Deus. Diga glória a Jesus. O teu coração descansa em Deus, aconteça o que acontecer.
É o estágio de Jesus quando ele dormiu no barco, no meio da tempestade. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmão, Jesus está aqui. Engrandecido seja o Senhor. Aleluias. Versículo 33, irmãos, aqui a coisa está esquentando. Fala assim, Jesus quer te esquentar. Glória a Deus. Versículo 33. Estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. Exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, aqui nós precisamos entender, porque o texto assim é bastante simples, mas a Bíblia assim, por trás da simplicidade existe profundidade infinita. Diga glória a Jesus. Romanos 11, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos e inescrutáveis os seus juízos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele para que Ele seja recompensado? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glórias, pois, sejam dadas a Ele eternamente. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Versículo 33. Estava na sinagoga um homem que tinha espírito de um demônio imundo. Este homem estava endemoniado. Endemoniado quer dizer uma pessoa que um demônio entrou. E essa pessoa está completamente dominada pelas trevas. E em endemoniamento existe alteração de personalidade, porque já não é mais a personalidade da pessoa que se manifesta. Daí é o próprio diabo falando e fazendo. Fala assim, misericórdia. Irmãos, o fato é que Jesus não tinha entrado num bar e nem num bordel, coisas que eu já tinha na época. Jesus tinha entrado na sinagoga, que era o lugar de reunião dos judeus. Este homem endemoniado era um judeu religioso. Pastor, de onde o senhor está vendo isso? Em Israel, numa sinagoga, só tinha judeu religioso. Diga glória a Deus. É ilação mais óbvia do texto. Diga glória a Jesus. Um judeu religioso endemoniado. Por quê? Porque o judaísmo não servia para libertar uma pessoa dos demônios? Irmãos, diga glória a Deus. Parâmetros religiosos, procedimentos religiosos, regras, dogmas e doutrinas são insuficientes para libertar uma pessoa de demônios. E eu vou até mais longe. Até a doutrina cristã é insuficiente para livrar uma pessoa dos demônios. O que livra uma pessoa dos demônios é o poder de Deus. Jesus diz, dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Já conheci muita gente que só porque a pessoa frequentava cultos de doutrina de sua igreja, ela se achava assim, que estava assim, ótimo. Da hora que alguém orar, tinha perturbação, tinha opressão, e tinha gente que caía até endemoniado. Irmãos, por quê? Esse homem era judeu religioso. É insuficiente isso para livrar alguém dos demônios. Diga glória a Jesus. Meu amado, que adianta ficar falando de um pobre coitado de uma sinagoga de Nazaré de 2000 anos atrás? Vamos falar hoje, 2007, bairro alto. Diga glória a Jesus. Com certeza tem gente aqui atormentado por demônios. Vou até mais longe. Deve ter gente aqui possuído por demônios. Vem no culto de vez em quando, ouve Bíblia, até leva uns CDs para ouvir em casa. Isso é insuficiente. Você tem que buscar o poder de Deus. Não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Romanos 1,16. Diga glória a Jesus. Tem que se derramar em oração. Quando Jesus entrou na sinagoga, o poder de Deus entrou. E as trevas tiveram que se manifestar. Diga glória a Jesus.
tem que se derramar perante o Senhor, tem que buscar libertação, tem que buscar mais de Deus. Irmãos, frequentar a igreja e ser desses assim que vai sentando-se bem no meio do povo de Deus, não tem vínculo com o povo de Deus e não busca Deus da forma que tem que ser buscado, isso é insuficiente para te livrar dos demônios. Meu Deus, como isso é verdade. Diga glória a Jesus. Será que não tem um demônio te dominando, não? E não fica pensando assim, passando meu marido deve ter. Eu estou falando de você, não do seu marido. Diga glória a Deus. Fala assim, é você. Diga glória a Jesus. Será que não tem um demônio te dominando? Que te arrasta para os mesmos pecados? Será que não tem um demônio te dominando que você até quer ser melhor para a sua família, mas você sempre é grosso, estúpido, mal-humorado, azedo? Misericórdia. Fala assim, misericórdia. Meu amado, chacoalhe esse jugo diabólico da tua vida em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Quebre estes grilhões em nome de Jesus Cristo. Hoje é dia de salvação. Hoje o Senhor quer cumprir essa palavra na tua vida. Chega de ser escravizado pelo diabo. Fala para o lado assim, chega. Deus amado. Diga glória a Jesus. Senhor eterno. Irmãos, o homem estava endemoniado dentro da sinagoga, lá sentadinho, bonitinho. E o que eles faziam dentro da sinagoga? Eles liam a Bíblia. Está aqui, Jesus entrou lá e leu o profeta Isaías. Diga glória a Deus. Mas antes de Jesus não tinha o poder de Deus. Quando Jesus estava, lógico, o poder estava ali. Mas Jesus está aqui, o poder de Deus está aqui. Diga glória a Jesus. Jesus quer te libertar hoje, Jesus quer quebrar essas cadeias hoje. Glória a Deus. Meu outro irmão, o demônio falando. Jesus não ficou fazendo entrevista com o diabo. Por que você está aí? Quem foi que te mandou aí? Fizeram macumba? Faz misericórdia. Mas a igreja evangélica que faz entrevista com o diabo é o fim de todas as coisas, é o fim. Fazem misericórdia, com Jesus não aprenderam. Qual foi a primeira coisa que Jesus falou para o demônio? Cala! Diga glória a Deus. Ai não, pastor, mas quando o demônio fala, isso é bom, porque daí a gente sabe se tem alguma macumba. E você vai acreditar no diabo? João 8,44, quando ele fala mentira, ele fala do que ele é próprio. Mentiroso e pai da mentira. Fazem misericórdia. Uma vez um pastor disse isso para mim. Pastor, mas se nós mandarmos o diabo falar a verdade em nome de Jesus, ele fala. Impossível a essência da mentira falar a verdade. Diga glória a Jesus. E precisa perguntar para o diabo, pergunte a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Senhor eterno. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor, irmãos. O texto diz, espírito de um demônio imundo. O versículo 36, espíritos imundos. E o versículo 41 vai mais longe. De muitos saíam demônios. Irmãos, um monte de judeus, todos religiosos, todos guardavam a lei, todos faziam sacrifícios e muitos eram endemoniados. Fazem misericórdia, porque faltava poder de Deus, porque faltava comunhão espiritual genuína e verdadeira. Que adianta ficar com a observância de conhecimentos religiosos, tem que ter comunhão com Deus. Diga glória a Jesus. Outra coisa, espíritos imundos. Irmãos, o diabo nos arrasta para tudo que é sujeira. Falam assim, misericórdia. Deus eterno, Senhor amado. Irmãos, tem gente que de noite sonha e fica com aqueles sonhos pornográficos horrorosos. Isso é diabólico. Acorda e expulsa isso em nome de Jesus. Quando é mais jovem, sabe o que eu já vi médico dizer assim? Isso é normal, isso é da idade, isso é diabolicamente normal. Sai em nome de Jesus. Fala em misericórdia. Tito 1,15, todas as coisas são puras para os puros. Nada é puro para os
contaminados e infiéis, porque o seu entendimento e consciência estão contaminados. Diga glória a Jesus. Tem que expulsar isso. Irmãos, quanta gente dentro de igreja, quanta gente dessa igreja no passado, e deve ter aqui, por isso que o Senhor está falando assim, que de noite sente presença maligna. Tem gente que acorda de noite, não consegue se mexer, e sente alguém deitando em cima, e não sei o quê, e não consegue falar, e sente sangue. Expulsa isso em nome de Jesus. Que tipo de crente que você é, que o diabo deita em cima de você de noite? O que é isso? Fala assim, o que é isso? Diga glória a Deus. A gente fala assim para rir, mas na hora que você está lá de noite não tem nada de rir isso. Tem que expulsar em nome de Jesus. Irmãos, tem gente que de noite sente experiência, uma presença espiritual maligna, que fica assim como se fosse um relacionamento sexual. Misericórdia, expulsa isso, que isso é o esgoto do inferno. Fazem misericórdia. Irmãos, no público tem que falar as verdades assim, bem pronunciadas, para desmascarar as obras das trevas. Diga glória a Jesus. Gente presa em pornografia. Irmãos, o Senhor já permitiu ter visões espirituais? Demônios de pornografia, a aparência deles é como se fosse piche. É um troço pegajoso, grudento, isso que fica sentado em cima de você, quando você fica olhando que não deve. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer te libertar disso, dessas cadeias infernais. Irmãos, o problema desse troço chamado internet é que é pornografia fácil. A pessoa não tinha coragem de ir numa banca comprar esses estrupícios, porque podia ser que alguém visse. No computador é a coisa mais fácil do mundo. Fazem misericórdia. Irmão, Jesus está falando hoje aqui. Falando, Jesus está aqui. Jesus quer te libertar dessas imundícias. Diga glória a Deus. Irmãos, e olha o que esse Espírito falou. O que temos conosco Tu és o Santo de Deus. Diga glória a Jesus. O que causa impacto no reino das trevas é a santidade do povo de Deus. Fala para um lado, santidade do povo de Deus. Santidade do povo de Deus. Sabe uma das coisas mais diabólicas que o diabo fica cochichando nos ouvidos dos outros? Ai, mas por que você é assim? Ai, você é muito fanático. Ai, você é muito exagerado. Você é muito crente. Não precisa ser tão assim. Não, sai fora, meu, isso é diabólico. Tem que ser tão assim? Tem que ser muito. Tem gente que é muito mais crente que você. E você está se achando com essas conversas do diabo. Fazem misericórdia. Tem que ser tão crente assim? Não, muito mais. Fala isso, mundo assim, muito mais. Diga glória a Jesus. Quando o Elias ficou tomado desse sentimento de autocomiseração, ai, só eu sou crente em Israel. Jesus disse, que só você, o que reservei 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Diga glória a Deus. Irmão, Jesus está aqui. Jesus está aqui, o Senhor está falando conosco. Hoje esta palavra está se cumprindo em nosso meio. Louvado seja Deus, engrandecido seja o Senhor, toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Senhor amado, em nome de Deus, manifesta o teu poder, como diz 1 João 4, Jesus Cristo veio em carne, 1 João 3,8, para desfazer as obras do diabo. Senhor amado, manifesta o poder e quebra as cadeias das trevas, quebra as cadeias malignas, quebra, Senhor amado, em nome de Jesus, liberta agora em nome de Jesus Cristo, liberta. Quando nós resistimos a toda ação maligna, ordenamos, sai agora, sai em nome de Jesus, como diz Jesus em Mateus 16, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Louvado seja Deus, engrandecido seja o Senhor. Deus eterno opera. Senhor, opera nessa noite. Liberta, Senhor amado, liberta-nos do pecado, liberta-nos de toda a imundícia, liberta-nos, Senhor. O Senhor está aqui, Senhor amado, e nós nos despimos, não queremos esconder nada, não estamos aqui com aparência de santos, meu Deus, estamos no mesmo Espírito, diz lá em Romanos 7, miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo mortal? Senhor amado, assim nos apresentamos diante de Ti, Senhor amado, liberta-nos de toda contradição interior, liberta
Liberta-nos de todo pecado, Senhor amado. Liberta-nos de tudo aquilo que em nós é dúbio. Liberta-nos de tudo que em nós é hipócrita, falso. Liberta-nos de tudo que em nós não é sincero, não é verdadeiro. Liberta, Senhor.